Olá turma, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma videoaula, né, da Escola Técnica Sandra Silva, do curso técnico em mecânica, dando continuidade ao nosso ensino-aprendizagem da apostila Processo de Fabricação, pessoal. Hoje vamos tratar de um assunto, né, que é a continuidade da nossa última aula, que foi antes daquele teste proposto, que foi os cálculos lá, né, de chavetas, cálculo de flecha, cálculo de com cabeçote divisor, colar micrométrico, enfim. Bom, essa aula de hoje ela está voltada, né, para formulário para cálculo de engrenagem de dentes retos, que foi o assunto, né, de engrenagem da nossa penúltima aula antes desse teste aí que eu já falei. Lembrando a vocês que esse teste, tá, deverá ser devolvido, né, na plataforma até a segunda semana de julho. Então, já vamos entrar em julho aí, então na segunda semana esse teste tem que ser entregue. E junto com o próximo que eu vou passar, né, sobre engrenagem, que é sobre o assunto de hoje, vamos unir os dois e vamos aí concluir a nossa AV2, tá? Então, espero que vocês estejam aí voltados a fazer realmente esses testes, porque tem muita necessidade, né, para para que nós possamos fazer aí né, assim, o levantamento da média da turma, tá legal? Conto com vocês. Bom, turma, então a engrenagem de dente reto, né? Vamos ver aqui a nomenclatura da engrenagem. Como vocês sabem, a engrenagem é uma peça cilíndrica dentada, tá? Então ela tem uma, duas, três, quatro circunferências principais. Dessas circunferências, nós chamamos de cada uma de diâmetro. A circunferência da cabeça, né, que fica lá na parte superior, nós chamamos de diâmetro externo. Em seguida, vem o próximo diâmetro, que é a circunferência primitiva, chamamos de diâmetro primitivo. Uma terceira circunferência, tá, que é a circunferência, né, chamada de diâmetro interno, ou seja, circunferência interna, chamamos de diâmetro interno. E a última circunferência, que é a circunferência da base, né, ou do pé, que é lá no pé do dente mesmo, chamamos de diâmetro de base. Então, diâmetro externo, diâmetro primitivo, diâmetro interno e diâmetro de base. Dentro dessa nomenclatura toda, cada dente desse aqui, né, na circunferência, no caso da circunferência da engrenagem, nós temos uma quantidade X de dentes. E os dentes das engrenagens são representados pela letra Z. O número de dentes das engrenagens são representados pela letra Z. Pois muito bem. Vamos aqui então entender a distância de cada nomenclatura dentro da engrenagem. Então, aqui, do diâmetro externo até o diâmetro primitivo, né, do diâmetro externo, que é a circunferência da cabeça, até o diâmetro interno, que é a circunferência interna, nós temos então a altura de trabalho, HT. Então, quando a engrenagem está engrenada com o outro, a altura de trabalho, né, que é o impulsionamento, a força que a engrenagem vai fazer, é exatamente na distância do diâmetro externo ao diâmetro interno. Temos a altura total do dente, né, representado pela letra H, que vai do diâmetro externo até o diâmetro da base. Temos uma outra altura aqui, que chamamos a altura da cabeça, que é o H1, que é o espaço entre o diâmetro externo e o diâmetro primitivo, altura da cabeça H1. E temos a altura do pé, que é o H2, que é a distância do diâmetro primitivo ao diâmetro da base. Pois bem, um outro fator importante também nas circunferências, na nomenclatura da engrenagem, é aqui, ó, essa pequena distância chamada de folga, representado pela letra F. Então, entre o diâmetro da base e o diâmetro interno, nós temos uma folga
de trabalho. No canto, dentro do diâmetro interno, nessa pequena curvatura, nós temos um raio de concordância chamado de raiz. O espaço entre os dentes é chamado de vão. Bom, a espessura do dente, ela é, né, exatamente na largura maior do dente, né, onde inicia aquela parte trapezoidal, onde ela vai afinando. Então, nessa parte maior aqui é onde nós denominamos a espessura do dente. Um outro fator interessante também na nomenclatura das engrenagens de dente reto é nada mais, nada menos que a distância, tá, que pega do início de um dente ao final de outro dente, denominado passo, representado pela letra T minúscula. Então, nós temos um vão de uma, né, e o dente, representado então o passo. A largura do dente, né, tá, a largura do dente, né, que aqui no caso nós podemos considerar como o comprimento, né, total da engrenagem, é o prolongamento do dente, e a largura do dente, né, que é aquela parte da face do dente, representado pela letra L. Bom, a L aqui, o L aqui, tá? Na lateral do dente temos a face, né, que fica entre, né, na parte superior do dente, que é o H1, e na parte, né, mais abaixo, que é o flanco, né, que fica no diâmetro primitivo. É justamente onde as engrenagens se encontram. É óbvio que uma engrenagem para poder fazer o movimento de rotação, né, ela precisa de uma outra engrenagem, onde ambas vão né, fazer um movimento giratório, e esse movimento giratório é sempre uma contrária da outra. Quando uma movimenta para a direita, a outra movimenta para a esquerda e vice-versa. Vai depender do sentido de rotação da primeira engrenagem que vai exercer a força, que é denominada de Z1, né, ou coroa, e a engrenagem que se segue é denominada pinhão. Então, a engrenagem coroa é sempre a maior e a pinhão é a de menor diâmetro. Pois bem, como vimos anteriormente, o passo de uma engrenagem é a distância entre os eixos de dois dentes consecutivos sobre a circunferência primitiva. Então, aqui, ó, sobre a circunferência primitiva, a distância entre dois dentes consecutivos nesse diâmetro aqui é denominada passo. Pois bem, se nós retificarmos essa circunferência, diâmetro primitivo vezes π, o que é retificar? É adicionar, né, o π, né, que é a constante 3,14, na circunferência. Então, diâmetro vezes π é a circunferência, né, diâmetro primitivo vezes π é a circunferência retificada do diâmetro primitivo. Isso resultará em tantos passos, né, vezes o número de dentes. Bom, se cada passo que eu fizer, né, que eu tenho, né, nesse espaço aqui, e eu multiplicar, né, contar a quantidade de dentes que existe nele, então seria o passo vezes o Z, que é a quantidade de dentes, né? Então podemos concluir perfeitamente a seguinte igualdade. Ora, se dp vezes π, que é a circunferência retificada, eu posso dizer que é o mesmo que o passo vezes o número de dentes dessa engrenagem. Então eu tenho aqui, né, dp vezes π, que é igual a t vezes z. Ou seja, eu posso fazer aqui, né, produto do meio igual dos extremos, onde dp será igual, né, será dividido por z, tá? E o passo será dividido por π. Ora, se dp por z é igual, então, ao passo sobre π. Bom, que será igual ao módulo. Ou seja, o que é o módulo? É a ferramenta que vai confeccionar
a engrenagem, que é esse espaço aqui. Vamos falar logo mais sobre ele. Então, desta forma, podemos calcular o diâmetro primitivo. Então, posso calcular esse diâmetro primitivo. Posso calcular o número de dentes e o passo, né? Então, ou seja, são três valores, né? Conhecendo esses três valores dessa igualdade, nós conseguimos sempre de um valor, dependendo do outro, conseguimos calcular todas as características, né? Toda a nomenclatura da engrenagem de dente reto. Então, eu posso calcular o diâmetro primitivo, diâmetro externo, diâmetro interno, diâmetro da base, espessura H1, Hzão, H2, enfim. Então, todo formulário que envolve a nomenclatura da engrenagem, nós iremos citar nesse dia de hoje. Pois bem, vamos aqui a um pequeno exemplo. Então, calcular os diâmetros primitivos de uma engrenagem formada por uma roda de 70 e outra de 35 dentes, sendo que o passo T é igual a 19 milímetros. Então, eu tenho duas rodas. É óbvio que para o movimento rotativo funcionar, há necessidade de, no mínimo, duas rodas. Uma roda condutora e a outra conduzida. Sempre a roda de número de dente maior ou circunferência maior é a coroa, né? E a roda de menor dente ou circunferência menor é o pinhão. Então, substituindo pela fórmula, então dp vezes π é igual a z vezes t, ok? Vamos ver aqui, ó, né? dp vezes π é igual ao passo vezes z, ok? Então, só inverter aqui, né, o z. Okay, dp vezes π é igual ao passo vezes z, ou z vezes t, que é o v vezes z vezes o passo. Bom, eu tenho dp, que é igual a z vezes t sobre π, ok? Por quê? Isso aqui não está igualando, então eu inverto, né? E vai sair dividindo. Então, z vezes t sobre π. Então, eu tenho dp é igual a z vezes t, que é o passo, sobre π. Substituindo os valores, z 70, né? Passo 19, dividido por π 3,14. Multiplicando e dividindo, diâmetro primitivo da roda maior, 423 milímetros e 56 centésimos. A mesma forma fazemos na segunda roda, ou seja, vai ser o dpzinho, né? O diâmetro primitivo da roda menor. Tá? Aqui eu posso chamar de dpzão, que é a roda maior, e aqui o dpzinho, que é a roda menor. Então, z vezes t sobre π, substituindo, z é 35, passo 19, π 3,14. Multiplica e divide, 211 milímetros e 78 centésimos. Então, vamos enxergar esse dp aqui. Então, eu tenho uma engrenagem de 70 dentes e tenho uma outra de 35 dentes, que eu chamo de Z1 e Z2. O passo desta engrenagem é 19 e desta também é 19. É óbvio que as engrenagens, quando confeccionadas, né, para trabalhar no movimento de rotação no conjunto, né, numa grade, o mesmo módulo que confeccionou uma é o mesmo que confecciona a outra, e por sua vez será o mesmo passo. Então aqui eu estou imaginando esse diâmetro primitivo da roda maior, cujo resultado foi 423,56, e o diâmetro primitivo da roda menor, que foi de 211,78. Então, observem que eu posso deduzir, né, que o módulo é dp sobre z, porque nada mais é de que a ferramenta que vai confeccionar o dente, ou seja, vai criar o espaço existente em milímetros no diâmetro primitivo para cada dente. Então, esta ferramenta chamada de módulo, porque ela está em milímetro, é a ferramenta que vai confeccionar cada dente. Tá. Uma vez feito um dente, lá voltando à aula anterior sobre cabeçote divisor, nós temos que calcular a constante 1 para 40 sobre a quantidade de dente que tem na engrenagem, né? Então,
40 por 70, eu vou saber quantas voltas e qual disco divisor, né? Qual disco que eu vou usar no divisor. Ou 40 por 35. Então vamos executar aquele cálculo para poder girarmos a peça para que cada dente seja formado equidistante no valor ideal do módulo e na quantidade dividida de dentes na circunferência primitiva na qual ele vai ser construído. Então, mais uma vez recapitulando, o módulo, né, vai se passar aqui, ó, tá? Então, uma vez confeccionou aqui esse dente, nós vamos girar a peça, né, girar a placa para que a parte cilíndrica onde vai ser confeccionado o dente gire para que a ferramenta consiga formar outro dente e assim sucessivamente. Então o módulo ele é a ferramenta, né? É o ideal, o operador precisa saber, né, identificar quem é essa ferramenta para que você consiga confeccionar o dente, tá? E seja de acordo com, né, o padrão que você vai usar. Tudo bem. Lembrando a vocês que o módulo ele vem lá o seu valor, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. E cada módulo ele é responsável para confeccionar quantidade X de dentes, tá? Quantidade X de dentes. Então, eu tenho um módulo 1, que é de 1 milímetro, ferramenta número 1. Então, ela confecciona de 15 a 20 dentes. Um exemplo, né? Então, fresa, módulo 1,5, né? Fresa número 1, fresa número 2, confecciona X dentes. Então, vamos lá. Módulo 1, ou seja, que é 1 milímetro, que é esse espaço que vai estar aqui, né? Módulo 1. Fresa número 1. Então, confecciona de 15 a 20 dentes. Módulo número 1, fresa número 2. Confecciona de 20 a 25 dentes. Então, ela tem o mesmo módulo, né? Mas ela confecciona tem mais condições de confeccionar número de dentes. Então, essa tabela de módulo, já passei para vocês lá na aula anterior, na parte de fresagem com relação ao módulo. Vamos entender então o passo T e o módulo M. Então, denominou-se então sistema de módulo porque se determinam todas as medidas segundo este valor, chamado de módulo. Este valor chamado de módulo, o qual indica quantas vezes o valor de π está contido no passo. Então, quantas vezes vai estar contido, né, o valor de π no passo, né, com relação ao módulo. Ou seja, logo, o passo é igual ao módulo vezes π. Então, se eu tenho quantidade de quantas vezes π no passo, né, aliás, no módulo, é o mesmo que eu estar dizendo que o passo é igual ao módulo vezes π, onde eu posso também ter o módulo que é igual ao passo sobre π. É só inverter aqui a fórmula padrão, né? Partindo do passo, aqui eu fiquei multiplicando, aqui eu volto dividindo. Muito bem. Agora, diâmetro primitivo. Substituindo o valor de passo na fórmula. Então, eu tenho dp vezes π é igual a z vezes t. Lembram disso? Partindo lá daquele princípio, logo no primeiro slide, diâmetro primitivo vezes π é igual a z vezes um passo. Vamos lá. Então, esse diâmetro primitivo aqui, ó, essa circunferência, a quantidade de dente que eu tiver, que eu tiver nessa engrenagem, ela será tantas vezes for o passo. Ou seja, então o diâmetro vezes π, que é a circunferência retificada, é o mesmo que o número de dentes vezes o passo. Então eu tenho isso aqui tudo, ó, dp vezes π, que é igual a z vezes m.
vezes π. Por quê? Porque o passo é o mesmo que m vezes π, tá vendo? Então eu trouxe o valor de passo para cá. Passo é m vezes π. Ora, cortei π, logo dp será igual a z vezes m, ou seja, dp será igual ao número de dentes vezes o módulo. dp é igual ao número de dentes vezes o módulo. Então, essa passagem aqui é para nós entendermos o diâmetro primitivo e acharmos já a fórmula, né, padrão para que nós possamos calcular esse diâmetro primitivo, onde Z é o número de dentes e M é o módulo, que é a ferramenta que vai confeccionar os dentes. Bom, então eu tenho aqui um exercício. Qual o módulo de uma engrenagem de 53 dentes, cujo diâmetro primitivo mede 212 milímetros? Então, qual o módulo? O número de dentes é 53, tá? E o diâmetro primitivo é 212. Então, você chegou nas suas mãos lá para você confeccionar uma engrenagem de 53 dentes. Tá. E você sabe que o diâmetro primitivo é 212. Ora, qual a ferramenta que você vai usar para confeccionar essa engrenagem? Qual o módulo? Bom, pelo número de dentes, você já vai saber o número da ferramenta, tá? O número. Mas qual o módulo? Então, pelo número, a gente vai na tabela e consulta o número, mas precisamos saber o módulo. Então, pela fórmula módulo é igual a dp sobre z. É isso? Podemos aqui inverter aqui, ó, módulo dp sobre z. É só inverter. Logo, o módulo é igual a 212 dividido por 53, módulo 4 milímetros. Então, eu vou pegar um módulo de 4 milímetros com a ferramenta que confecciona até 53 dentes e vou usar para confeccionar a engrenagem. É óbvio que você precisa saber quem é o diâmetro externo, e isso nós vamos ver mais na frente qual a fórmula do diâmetro externo. Bom, qual o diâmetro primitivo de uma roda de 35 dentes destinada a engrenar com uma roda do problema anterior? Então, eu tenho uma roda de 35 dentes e quero engrenar com essa de 53. Então, qual o diâmetro primitivo dessa roda? Bom, o fato de eu estar dizendo aqui que ela vai se engrenar com a outra engrenagem de 53 não altera em nada sobre o cálculo. O importante é que eu preciso saber quem é o diâmetro primitivo desta roda de 35. A única coisa que vai alterar com relação à distância entre 35 e 53 dentes é a distância entre centros, que veremos depois. Bom, eu quero saber o diâmetro primitivo dessa roda de 35 dentes, né? E eu sei que o módulo, né, que eu já calculei aqui, ó, por isso que eu disse da questão anterior, que foi 4 milímetros. Porque se eu vou engrenar a engrenagem de 35 dentes com a de 53, então o módulo tem que ser para ambas o mesmo módulo. Então eu vou usar aqui o módulo 4. dp é igual a z vezes m, o número de dentes, vezes o módulo. Eu botei aqui minúsculo porque é a engrenagem menor. Podemos dizer então que é dpzinho igual ao número de dentes vezes o módulo. Substituindo 35 vezes 4, dpzinho 140 milímetros. Agora eu preciso determinar o passo das rodas dos problemas anteriores. Então, quando eu confeccionar essa roda de 53 dentes, utilizando o módulo 4, confeccionando a roda de 35 dentes, usando o módulo 4, e sabendo que o dpzinho da de 35 é 140 e o dpzão da de 53 é 212, qual o passo? Ora, eu tenho, né, a informação, quero saber quem é o passo, e eu tenho a informação do módulo, que é 4. Sabemos que o passo é igual ao módulo vezes π. Então, o passo é igual a 4 vezes 3,14. Ou seja, o módulo será de 12 milímetros e 56 centésimos. Então, né, aqui nesse espaço aqui, ó, do início de uma engrenagem até o término da outra,
nós temos essa distância de 12 milímetros e 56 centésimos. Muito bem. Vamos agora então falar sobre o número de dentes, né? Qual uma fórmula que eu posso, se eu precisar calcular o número de dentes em cima de uma outra informação. Então, pegamos lá do início, né, do nosso primeiro slide, a mesma informação do início, né, das fórmulas que nós estamos trabalhando. dp vezes π, que é a circunferência retificada do diâmetro primitivo, é igual ao número de dentes vezes o passo. Então, o valor do passo teremos, eu tenho, né, dp vezes π, que é igual a z, que multiplica m vezes π. Quem é m vezes π? É o passo. O passo não é m vezes π? Mais uma vez, corto π com π, e eu tenho z é igual a dp dividido por m, que é o módulo. Z é igual a dp, que divide o módulo. As demais proporções da engrenagem dos dentes deduz o seguinte modo. Como praticamente tomamos a altura da cabeça do dente igual ao módulo, teremos a altura da cabeça do dente, que é o H1, igual ao módulo. Vamos lá, repetindo. Como praticamente tomamos a altura da cabeça do dente igual ao módulo, teremos a altura da cabeça do dente H1 igual ao módulo. Então, este H1 aqui, ó, que é a distância do diâmetro externo até o diâmetro primitivo, essa distância aqui, ela é igual ao módulo, será sempre igual ao módulo. Agora vamos falar do diâmetro externo. O diâmetro externo é igual a dp mais 2 vezes o módulo. Então, isso aqui, ó, essa circunferência aqui, ela é esse cara todo aqui de baixo, mais 2 vezes o módulo. Por quê? Porque o H1, né, não é igual ao módulo, então é 2 vezes esse cara aqui. Tá? Bom, eu tenho DE é igual ao dp. Quem é dp? dp não é z vezes m? Então, mais 2 vezes o módulo. Logo, eu tenho, né, tem dois módulos aqui, ó. Então, eu tenho DE é igual ao módulo que multiplica z mais 2. DE é igual ao módulo que multiplica z mais 2. Perfeito. Bom, através desta fórmula, podemos deduzir o módulo, que é o número e o número de dentes, serão fatores importantes na realização dos cálculos e confecção das engrenagens. Então, por exemplo, se eu tenho um módulo igual a DE e divide Z sobre 2. Então, daqui eu posso, né, partindo daqui, eu posso calcular um módulo também, que é o diâmetro externo dividido sobre Z mais 2. Então, esta informação de que o número de dentes, né, o módulo, né, eles são fatores importantíssimos para os cálculos, né, para a confecção das engrenagens. Então, se eu não tenho módulo, se eu não tenho Z, eu preciso no mínimo saber pelo menos quem é DE, quem é DP, né, para poder chegar a uma dedução de quem é o módulo e o número de dentes, para poder ir na prática saber como confeccionar essa engrenagem. Vamos agora então falar sobre a altura do dente, H2, né, que é essa parte aqui. Ó. O H2 ele é a distância do diâmetro primitivo a diâmetro da base, chamado de altura do pé, ou H2. Torna-se um pouco maior, né, que a altura da cabeça do dente H1. Bom, então aqui, ó, esse H1 aqui, que é do diâmetro externo, do diâmetro externo ao diâmetro primitivo, o H2 nada mais é do que eles dois, né, de que essa distância mais a folga. Por isso ele se torna maior. Isso para que haja uma pequena folga.
no fundo dos dentes, a fim de permitir um engreno livre. Na prática, a folga F se faz igual a 1/6 vezes o módulo. Então vamos lá, se a folga é 1/6 vezes o módulo, ou seja, a folga é 0,166 vezes o módulo, ou seja, 1 dividido por 6, 0,166. Então eu tenho o H2 é igual ao H1 mais a folga, concordam? Então o H2 é igual ao H1, né? O H2 é igual ao H1 mais a folga. Então, supondo que o módulo seja igual a 6/6, né, teremos. Então, eu tenho módulo que é igual a 6/6, tá? Que é igual ao H1. Isto é, o H1 é igual ao módulo. Então, a informação que o H1 é igual ao módulo já sabemos. Então, o H2, né, que nada mais é de que 6/6, né, uma suposição, vezes o módulo mais 1/6. Então, eu tenho 6/6 mais 1/6, que vai dar 7/6. Então, 6, ou seja, né, eu tenho bases iguais, ó, denominadores iguais, e eu somos expoente. Então, 6 mais 1, 7. E o 6, que é o denominador, eu vou mantê-lo. Então, eu deduzo que o H2 nada mais é de que igual a 7/6 vezes o módulo. Então, o H2 é 1,166 vezes o módulo, que é a divisão de 7/6. H2 é igual a 1,166 vezes o módulo. Bom, e a altura total, que é o Hzão? A altura total é igual ao módulo mais 7/6 vezes o módulo. Bom, o Hzão será igual... Bom, nós supomos, né, que o módulo é 6/6 vezes o módulo mais 7/6. Então, agora aqui eu tenho, né, que este módulo é 7/6 do módulo, supondo que o módulo é 6/6, 6/6. Isso vai nos levar a mais uma soma de frações com denominadores iguais. Repito, né, o 6, e somos expoentes, 6 com 7, 13. Logo, né, o Hzão será igual a 2,166, que é a divisão de 3/6, vezes o módulo. Nas engrenagens de precisão, faça a espessura do dente igual ao vão, ou cava do dente. Deste modo, teremos, para o cálculo da espessura, o seguinte desenvolvimento. Passo é igual à espessura mais o vão. Vamos ver aqui na nomenclatura. Passo é igual à espessura mais o vão. Entenderam aqui, ó? Passo é igual à espessura mais o vão. Pois bem, fazendo então o E igual ao vão. Como assim, Daniel? Ora, porque essa espessura é igual ao vão. Então, o passo é igual a 2 vezes a espessura. Concordam? Vamos lá ver? Então, o passo nada mais é de que 2 vezes essa espessura aqui. Se a espessura é igual ao vão, então isso aqui é 2 vezes a espessura. Então, se eu quiser calcular a espessura através desta informação, eu sei que essa espessura é o passo dividido por 2. Espessura, que era a espessura, será igual ao passo dividido por 2. Como o passo é igual ao módulo vezes π, substituindo esse valor teremos, então a espessura é igual, né, ou seja, o passo, que é módulo vezes π, dividido por 2 aqui, ó, que o passo, ó, não está dividido por 2, e o passo, né, m vezes π, então logo a espessura é módulo, né,
3,14 dividido por 2 dá 1,57. Então a espessura é 1,57 vezes o módulo. Comprimento do dente. O comprimento do dente se calcula de acordo com o esforço a transmitir, né, e a resistência do material, mas geralmente torna-se para o comprimento do dente um valor de 6 a 10 vezes o módulo. Então esse comprimento aqui, pessoal, que está aqui nessa nomenclatura como largura, ele é nada mais nada menos de que 6 a 10 vezes o módulo. Se você, lá no nosso cálculo anterior, o nosso módulo foi de 4 milímetros, então eu posso ter essa largura de 6 vezes 4, né? Vai dar 48, 42, desculpa. E eu posso ter 10 vezes, né, aquele módulo lá de 4, que pode ser 40 milímetros. Então eu posso ter de 6 a 10 vezes o módulo, né, para que eu corte, né, a espessura, né, da circunferência lá, né, para poder fazer os dentes da engrenagem, ok? Então, se for 4 milímetros, né, será de 24 milímetros a espessura. Se eu usar o de 7 vezes, vai dar de 28 milímetros. Se eu usar 8, né, 32 milímetros, 9,36, e se eu usar 10 vai dar 40. Então você tem aí de 24 a 40 milímetros como espessura padrão para uma engrenagem de módulo 4 milímetros. Distância entre centros. Quando você tem duas engrenagens, né, que é o padrão de um trem de roda simples, é óbvio que vai haver uma distância entre os centros dessas engrenagens. Essa distância entre centros é chamada de L. Então L nada mais é de que o diâmetro primitivo da circunferência maior mais o diâmetro primitivo da circunferência menor dividido por 2. Por que por 2? Eu estou usando, né, as duas circunferências, tá? E divido por 2 porque estamos trabalhando no raio. Sei que dp é z vezes m. Só que aqui é dpzão, então vai ser z maior vezes o módulo. E o dpzinho, z menor vezes o módulo, dividido por 2. Onde L será igual ao módulo que multiplica zão mais zzinho dividido por 2. Por quê? Vamos aqui deduzir quem é este módulo aqui, ó. Ora, o módulo que vai confeccionar dpzão, né? O módulo que vai trabalhar com dpzinho é o mesmo, tanto da roda maior como da roda menor. Então esse módulo vem para cá, que vai multiplicar esses 2z sobre 2. Então, onde L, que é essa distância entre centros, será nada mais nada menos de que este módulo que multiplica zão mais zzinho dividido por 2. Muito bem. Diâmetro da base. Diâmetro da base, que é esse último diâmetro aqui da engrenagem, que é o pé do dente, ele é igual a esse diâmetro primitivo menos 2 vezes o H2. Então aqui, ó, esse cara aqui é igual a esse diâmetro aqui menos 2 vezes esse H aqui, ó, H2. Logo eu sei que o H2 ele é igual a 1,166 vezes o módulo. Lembram disso? Lá atrás nós vimos o H2. Então eu tenho que o diâmetro da base nada é mais nada menos de que dp menos 2,332 vezes o módulo. Por quê? Porque eu multipliquei isso aqui, ó. Aqui não está 2 vezes o H2, então 2 vezes 1,166 dá 2,332. E vou mantendo a fórmula. Então eu tenho diâmetro da base, nada mais é de igual a dp. Quem é dp? Z vezes m, menos essa constante encontrada de 2 vezes o H2,
vezes o módulo. Portanto, o diâmetro da base é igual a esse módulo, que vai sair daqui e vai multiplicar Zzinho, menos 2,332, ou Zzão, né? Se for o diâmetro de uma circunferência, circunferência de número de dente maior. Importante que aqui é o Z da engrenagem que você está trabalhando ou vai confeccionar. Então, o diâmetro da base é igual ao módulo que multiplica Z menos 2 vezes 2,332. Bom, vamos lá. Vamos aplicar aqui um exercício. Calcular as dimensões de um jogo de engrenagens composto de uma roda de 40 dentes e um peão de 20 dentes. Considera-se que o módulo a ser utilizado é de 7 milímetros. Então eu tenho duas rodas dentadas, onde uma tem 40 dentes e a outra tem 20. Eu quero calcular o DP de uma, da maior, DPzão, e o DPzinho da menor. E também calcular o DE da maior e o DE da menor. Então, eu tenho uma informação que o número de dentes de uma é 40 e o número de outra é 20. E a ferramenta que vai confeccionar essas duas engrenagens é de módulo 7 milímetros. Então, eu preciso saber quem são os meus diâmetros. Ora, vamos calcular o DP. Sabemos que DP é igual a Z vezes M. Ou seja, aqui é o DPzão. Vou usar o Zzão aqui, ou seja, a coroa, né, que é a roda maior. 40 vezes o módulo, que é 7. DPzão aqui, 280 milímetros. Agora, do peão, DPzinho, mesma coisa. Zzinho vezes M. Número de dentes da Z menor é 20 vezes 7, 140. Agora vamos calcular o DE da coroa. Sei que o DE é igual ao módulo que multiplica Z mais 2. Já achei o módulo, então vou substituir. Já temos o módulo, então o módulo é 7, que multiplica o Zzão, né, que eu estou trabalhando na coroa. Vai ser sempre a roda maior, 40 mais 2. DE é igual a 7, que multiplica 42, 294 milímetros. Agora o DE do peão, a mesma forma, só que o DEzinho é igual a módulo, que multiplica Z mais 2, módulo 7, 20, que é do pinhão, mais 2. DE é igual a 7, que multiplica 22, DE 154 milímetros. Então o DPzão aqui será 280 e o DPzinho 140. O DE da roda maior 294 e o DE da roda menor 154. Uma tem 40 dentes, a outra tem 20 dentes. E o módulo que foi utilizado foi o módulo de 7 milímetros. Lembrando que, independente do módulo, temos que saber o número do módulo para confeccionar essa engrenagem. Esse número corresponde à quantidade de dentes, né, da roda que você vai construir. Muito bem. Bom, considerando aquelas duas rodas, tá? Essas duas rodas aqui de 40 e de 20, as informações aqui têm os mesmos parâmetros, ou seja, o H1, né, que eu sei que é o módulo, que é 7 milímetros, o H2, que é 1,166 vezes o módulo, que vai dar 8,162, né? Esse H2 aqui, vamos lá, vamos relembrar, o H2 aqui, ó, tá? Que é a altura do pé do dente, diâmetro primitivo ao diâmetro da base. O H1 é igual ao módulo, o H2 é 1,166 vezes o módulo, que vai dar 8,162. O Hzão, que é a altura, né, total aqui do dente, ó, que vai dar diâmetro, que vai do diâmetro externo ao diâmetro da base, vezes o módulo, 15,162. O passo, que é o módulo vezes π, ou seja, 7 vezes 3,14, 21,98. A espessura, né? A espessura aqui, ó. A espessura
1,57 vezes o módulo, 10,99. E a folga, né, de trabalho, 0,166 vezes o módulo, 1,162 milésimos de milímetro. Aí aqui eu digo, calcule o diâmetro da base da coroa e do pinhão. Bom, da coroa, eu sei que o diâmetro da base é igual a dp menos 2 vezes o H2. Diâmetro da base, quem foi o dp que nós achamos aqui, ó, 280, né, da coroa, menos 2 vezes o H2, que é de 8,162. Substituindo, tá? Primeiro multiplico, depois subtraio, 263,676 milímetros. Muito bem. Agora o diâmetro da base do pinhão, tá? Coroa, pinhão. dp menos 2 vezes o H2, dB é... Quem é o dpzinho calculado? 140. Substituo na fórmula, menos 2 vezes o H2, que nós achamos aqui, 8,162. 140 menos, né, resultado dessa multiplicação, dBzinho é de 123,676. Então aqui na base, ó, do dente, ó, na base do dente aqui, ó, eu tenho, para dBzinho, para o diâmetro da base da menor, tá, eu tenho 123,676. E para o diâmetro da base da roda maior, eu tenho 263,676. Ok? Pessoal, não é muito simples, é apenas consultar o formulário, né, e fazer os cálculos de acordo com a próxima tarefa que eu vou passar para vocês. Bom, vamos aplicar aqui um outro exercício, calculando então, tá, a distância entre centro dessas duas rodas, que nós usamos aqui, né, 40 e 20, utilizando o diâmetro primitivo encontrado aqui, né, nos cálculos. Ora, eu sei que lá a distância entre centro de duas engrenagens será sempre, né, o diâmetro primitivo da roda maior mais o diâmetro primitivo da roda menor dividido por 2. Então eu achei aqui 280 e 140, né? Maior, coroa, menor, peão, dividido por 2. Então, 280 mais 140. Opa, espera aí que eu vou fazer essa correção agora. Se eu tenho 280 mais 140, eu não tenho 140. Houve aqui um erro aqui da digitação, tá? Então, vou aqui me encontrar um pouco para solucionar esse problema. Achava que eu não ia voltar aqui na calculadora, porque eu já deixei tudo arrumado lá, mas eu vou utilizar, tá? Então eu tenho 280 mais 140. Eu tenho 420. Então vamos consertar aqui. 420 dividido por 2. Então, dividido por 2 vai dar igual a 210. 210 milímetros. Ok? 280 mais 140, 420. Dividido por 2, 210. Então, essa distância desse centro até o centro, né, do centro da roda da coroa ao centro do pinhão, é de 210 milímetros. Bom, pessoal, aqui nós temos o seguinte, é um resumão, né, de todo o formulário para cálculo de engrenagem de dentes retos. Então eu tenho aqui, ó, o módulo símbolo M. Eu tenho várias opções de encontrar o módulo. Passo vezes dividido por π, né, diâmetro primitivo sobre Z,
DE sobre Z mais 2 ou DI sobre Z menos 2. Diâmetro externo pode ser DP mais 2 vezes o módulo, pode ser o DI mais 4 vezes o módulo, pode ser o módulo que multiplica Z mais 2. Diâmetro primitivo pode ser o DE menos 2 vezes o módulo, DI mais 2 vezes o módulo ou o módulo vezes Z. Diâmetro interno, módulo que multiplica Z menos 2, DP menos 2 vezes o módulo, DE menos 4 vezes o módulo, DB mais 2 vezes a folga. Então, aqui está o resumo, né, do formulário das engrenagens para respectivos cálculos propostos. O que eu deixei claro antes de chegar aqui foi o desenvolvimento de cada fórmula, tá? Desenvolvimento de cada fórmula, baseado, né, aqui no início da nossa primeira dedução, né, que é dP vezes π, que é igual a Z vezes T. Então, em cima dessa base aí, nós conseguimos encontrar, né, diversas possibilidades de cálculo da nomenclatura de engrenagem de dente reto, observando sempre o módulo, o número de dente, inclusive. Então, nós temos aqui, né, módulo, diâmetro externo, diâmetro primitivo e diâmetro interno. Temos aqui diâmetro da base, número de dentes e o H1. Ora, diâmetro da base pode ser sempre, né, DI, que é igual a DE menos 2H, DI, DP menos 2H, DI menos 2 vezes a folga. Tá? Z, DP sobre M, DE sobre M menos 2, DI sobre M mais 2. H1, ele é igual ao módulo, sempre. Então, praticamente, você quase não calcula o H1, porque achou o módulo, você já tem o H1. Porém, você pode resolver a situação do módulo calculando ele DE menos DP sobre 2, DE menos DI sobre 4, DP menos DI sobre 2. Temos o H2, que é 7 vezes o módulo sobre 6, DP menos DB sobre 2, H2, que é igual ao módulo mais a folga, a altura de trabalho, que é igual a 2 vezes o módulo, DE menos DI sobre 2, a altura total é o H1 mais o H2, 13 vezes o módulo sobre 6, né? E a folga, que é M sobre 6, ou M sobre 4, ou M vezes π sobre 20. Podemos calcular o passo, a espessura, o vão, o comprimento do dente, que é representado pela letra L, e o Lzão, que é a distância entre centros. Então, o passo é sempre o módulo vezes π, dp vezes π sobre z, a espessura é o passo sobre 2, o vão é a espessura, é igual a espessura, né, que multiplica passo sobre 2, o vão é igual a espessura, que é igual ao passo sobre 2, desculpa, o L, que é a espessura do dente, o comprimento do dente, que é de 6 a 10 vezes o módulo. Então, quanto for o módulo, entre 6 e 10, poderá ser o comprimento do dente. E a distância entre centros, que é sempre o dpzão, né? dp da roda maior, mais o dp da roda menor sobre 2. Módulo que multiplica Z1 mais 2 sobre 2. dp, né, você quer calcular em relação à rotação. Você usa essa daqui, N1 mais N2 sobre N1. E da roda 1 a mesma coisa, só que com relação ao diâmetro primitivo da roda 1 ou da roda 2. O importante é que pelo diâmetro primitivo você encontra sempre a distância entre centros, ou pelo módulo ou pelos números de dente. Aqui já é pelo número de rotação da engrenagem. Pois bem, chegamos então ao fim, né, da nossa aula de hoje, onde nós fizemos aí um breve conhecimento sobre formulário para cálculo de engrenagem de dentes retos. Esses cálculos são importantes, Daniel.
importantíssimo, porque você, quando você vai para a linha de confecção, você precisa se obter de uma informação, né? Já que você não tem a engrenagem, digamos que uma engrenagem que quebrou, mas você só tem a informação do módulo e do número de dentro. Aí você tem que calcular o DE, tem que calcular o passo para depois conferir se ficou direitinho. O importante é você ter o diâmetro da engrenagem, saber o número de dente e o módulo. Partindo daí, você pode obter todas as informações possíveis da engrenagem. Então, para você, técnico em mecânica da área industrial, é imprescindível que você tenha o conhecimento sobre engrenagens, no tocante, inclusive, ao cálculos sobre elas, ok? Sendo assim, pessoal, eu fico muito grato pela atenção de vocês. Ficamos aí um semestre, né? Aliás, praticamente eu fiquei 2 semestres com vocês. Fizemos a nossa primeira parte, que foi metrologia. Depois viemos com o processo de fabricação 1, foi a parte de tornearia. Depois processo de fabricação 2, que é a parte de fresagem. E dizer a vocês que no início, né, desse semestre estávamos no presencial. Depois passamos para o sistema online por conta aí né, dos casos que ocorreram com relação ao momento que vivemos com relação à pandemia do Covid-19. Mas tenho certeza que iremos voltar. Não sei se vocês estarão comigo ainda no presencial, porque nós temos aí um pouco tempo para resolver a situação da turma, né, de vocês com relação ao final desse semestre. Então, esse nosso assunto é o último assunto da apostila de processo de fabricação 2. Estudem, tá? Estudem, assistam o vídeo e eu vou passar para vocês em breve um outro teste com relação a esses tipos de cálculo aí, para que vocês possam fazer, e eu vou dar o prazo, juntando com o teste da aula anterior, nós vamos aí então saber como a turma está desenvolvendo essa tarefa. No mais, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Escola Técnica Sandra Silva, professor Daniel Alves. Bons estudos.